Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia essa noite com uma atividade que vai propiciar uma vivência em uma era de incríveis avanços tecnológicos que nos permitem compartilhar e conectar conhecimentos diferentes e de maneiras muito diferentes das quais nunca imaginamos antes. Sou Joyce Leite, diretora de Educação Digital no Colégio Visconde de Porto Seguro. Atuo na área de Tecnologia Educacional e Cidadania Digital. Gostaria de começar agradecendo o nosso diretor-geral executivo, Caio Thomas, a quem cumprimento todos os membros da diretoria dessa escola, todos os professores, orientadores e colaboradores. E também quero expressar o meu agradecimento a todos que estão neste auditório e também que nos acompanham online no canal do YouTube do colégio, dedicando o seu tempo para dialogar sobre um tema tão importante que é a formação dos seus filhos e nossos alunos. Também quero dizer que o objetivo dessa conversa é explorar a temática, maximizar oportunidades e minimizar riscos, como orientar as crianças e adolescentes para um uso seguro da internet. A palestra de hoje faz parte da segunda semana de Cidadania Digital no Porto. E tem uma proposta que a gente saia daqui com reflexões e ideias de como a gente pode contribuir nas nossas interações em casa e na escola. Teremos um momento para as perguntas no final da palestra. Nesse momento, a gente vai colocar um QR Code na tela e também para quem nos acompanha online, aonde os senhores poderão enviar suas perguntas. Bom, agora eu vou apresentar a nossa palestrante, a Bianca Orico, psicóloga pela Universidade de Salvador, doutora em Estudos da Criança pela Universidade do Minho, mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de Coimbra e na SaferNet Brasil atua na área de educação. Ela tem se destacado nesta área de cidadania digital na produção de conteúdos para crianças, adolescentes e jovens, e tem muito para compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda, Bianca. Oi, pessoal, boa noite. Gostaria de também agradecer ao Colégio Visconde de Porto Seguro pela oportunidade de estar aqui, conhecer os pais das crianças e adolescentes maravilhosos que eu conheci ao longo desses dias, que, assim, foi incrível a oportunidade de estar aqui com eles e falar um pouquinho sobre essas temáticas de cidadania digital e de como a gente pode ter uma boa experiência na internet. Então, eu vou começar a minha palestra só apresentando um pouquinho quem a gente é. A SaferNet Brasil é uma organização não governamental que atua há 18 anos promovendo projetos com impacto social sem fins lucrativos, que busquem falar sobre o uso crítico, seguro e responsável das tecnologias, especificamente com foco em direitos humanos. Nós somos também um Safer Internet Center, que está ligado à rede europeia do InSafe, InHope, que busca realizar ações de conscientização, denúncias de crimes virtuais e apoio a crianças e adolescentes sobre como utilizar a internet de uma forma mais positiva e segura. E quais são esses projetos e o que é que a gente, de fato, tem feito? A gente tem 3 eixos de atuação que buscam orientar pessoas para uma navegação livre e segura e conscientizar, em especial, crianças, adolescentes e jovens sobre como realizar boas escolhas online. E a gente faz isso através de 3 eixos de atuação. O primeiro deles é educação e prevenção, onde a gente tem cursos e ações de conscientização sobre o uso seguro e responsável da internet, através de diferentes projetos. Nós temos uma disciplina de cidadania digital com a Embaixada do Reino Unido, com apoio da Embaixada. Nós temos o programa Cidadão Digital, com apoio da Meta, que busca que jovens embaixadores realizem palestras e ações com outros jovens para falar sobre o uso das tecnologias. Nós temos também a área de responsabilização e cooperação através da Central Nacional de Denúncias, que é o denuncie.org.br, onde qualquer usuário pode denunciar conteúdos que violam direitos humanos e que se encontram acessíveis publicamente na internet, e esses conteúdos são encaminhados para a Polícia Federal e Ministério Público Federal.
A gente também fez uma parceria recente com o Ministério da Justiça para desenvolver o canal Escola Segura, que também tem o objetivo de receber denúncias de forma anônima de conteúdos de possíveis ameaças a atentados às escolas. A gente viveu experiências no ano passado, de 2023, que, infelizmente, crianças e adolescentes foram colocadas em risco, por conta também de fóruns anônimos de discurso de ódio que promoviam essas estratégias de violência nas escolas, e, em decorrência disso, a gente desenvolveu esse canal em parceria com o Ministério da Justiça. E a gente tem também uma parte de acolhimento às vítimas, que busca orientar, em especial também crianças, adolescentes, pais e educadores, sobre como proceder em alguma situação de violência na internet. Vou apresentar para vocês aqui a carinha da nossa Central Nacional de Denúncias. As pessoas podem entrar em contato e colocar o link anonimamente, de forma segura, e esses conteúdos são encaminhados para as autoridades competentes para fazer a análise e a remoção desse conteúdo. Infelizmente, ano passado, normalmente no Dia da Internet Segura, a gente costuma apresentar os indicadores de denúncias. E, no ano de 2023, a Cefernet teve um recorde histórico de recebimento de denúncias relacionadas a abuso e exploração sexual de crianças. E a gente identificou alguns comportamentos e ações que promoveram esse aumento dessas denúncias na nossa central. O primeiro delas é o desenvolvimento de deep nudes, que são esses nudes falsos utilizados com inteligência artificial. O segundo fator foi relacionado a imagens que são registradas por crianças e adolescentes e são vendidas através de grupos, no Discord, no Telegram. Essas crianças e adolescentes têm vendido imagens íntimas. E o terceiro fator foi as demissões em massas das Big Techs, que também dificultaram a moderação desses conteúdos, e acabava que esses conteúdos ficavam disponíveis por mais e mais tempo nessas plataformas. Esses foram alguns dos fatores que a gente identificou para esse aumento das denúncias na Central de Denúncias no ano de 2023. Esse é o canal Escola Segura, que vocês também podem ter acesso através do site do Ministério da Justiça. E essa é a carinha do canal de ajuda, que as crianças e adolescentes podem entrar em contato conosco, com equipe especializada, para receber a orientação através de chat e e-mail, e pode ter o apoio e o acolhimento que elas merecem ter para saber o que fazer quando elas vivenciam alguma experiência negativa online. E agora, eu trouxe aqui, da mesma forma que eu trouxe para os filhos de vocês, a gente entender um pouquinho como é que a gente se sente quando a gente está fora das redes. E aí eu quero que vocês levantem a mão. As crianças adoraram. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho a experiência que eu tive com os filhos de vocês ao longo desses dias. Quem sente desespero quando está fora da internet? Às vezes eu sinto. Não vou mentir. Ninguém aqui se sente um pouquinho desesperado? A Joyce está comigo nessa. Olha, 1 ou 2 pessoas disseram que sentem. E solidão? Será que às vezes a gente, quando se desconecta, se sente um pouco sozinho? Se a gente não está ali interagindo com alguém online? E liberdade? Nossa, quando eu estou fora, olha os pais, todos com liberdade, muito bem. Às vezes é importante a gente ter esses momentos. E tristeza? Não? E ansiedade ou angústia? Acho que eu estou com vocês nessa também. E tranquilidade? Olha, poucas pessoas se sentem... Olha, algumas ali, estou vendo. Então, é importante a gente entender que as tecnologias e as redes fazem parte do nosso cotidiano, e isso não é diferente para crianças e adolescentes. Por isso que é importante a gente ter esses momentos de diálogo e reflexão, porque muitas vezes os pais ficam muito assustados quando a gente começa a falar sobre tecnologia e infância. Mas é importante que a gente possa ter esse momentinho de conversa para, de alguma forma, a gente entender quais são as oportunidades que as crianças também podem ter e estratégias de prevenção a esses riscos. E entender que riscos vão surgir em qualquer espaço público, mas tem riscos que podem gerar danos ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. E por isso que é importante a gente, de alguma forma, prevenir e falar sobre essas temáticas com as crianças, para que elas possam saber se proteger nesse espaço público que é a internet. E aí eu trago também uma reflexão que eu acho que é muito importante e que está em pauta hoje. Eu vou trazer uma matéria que saiu hoje para a gente pensar um pouquinho sobre isso, que a proibição ela não educa, e a educação ela protege. O objetivo da gente estar falando aqui com vocês hoje não é assustá-los,
para falar sobre as tecnologias. O objetivo é que a gente possa construir um diálogo e um vínculo de confiança com os filhos para que eles possam se sentir confortáveis para compartilhar as experiências online deles. E por isso que é importante a gente trazer essa perspectiva, que a SaferNet trabalha com isso há 18 anos, e sempre o nosso lema foi: proibir não educa e não previne. A melhor estratégia é sempre a educação. E aí, a gente tem aqui o privilégio de estar no Colégio Visconde de Porto Seguro, que a SaferNet, inclusive, já vem, né, Meire, desde 2010, se eu não me engano. A gente nasceu lá em Salvador. Eu não contei para vocês, mas eu sou de Salvador, é verdade. Não me apresentei como baiana. E a gente fundou a organização em 2005, e em 2010, a SaferNet já estava aqui na escola, falando sobre essas temáticas, e a gente tem uma longa trajetória com o colégio para, de alguma forma, estar aqui apoiando vocês para orientar crianças e adolescentes sobre essas temáticas. E, além disso, o colégio tem um componente curricular específico de letramento digital e trabalha várias temáticas que são temáticas que estão muito alinhadas com o trabalho da SaferNet, que são as noções básicas de segurança e privacidade, o tempo excessivo de tela, o cyberbullying, a reputação digital. A gente está falando com os adolescentes do ensino médio, falando um pouquinho sobre a nossa reputação digital e o mercado de trabalho, e como que a gente posta, compartilha, curte, pode ter consequências na nossa vida profissional também. Essa é uma das temáticas que a gente está trabalhando com o ensino médio. E uma outra área que é muito importante, que é saúde e bem-estar emocional nas redes. Então, o colégio já tem uma longa trajetória e já tem um componente curricular específico que atua falando sobre essas temáticas. E aí a gente vem agora pensando numa perspectiva de trazer a reflexão para crianças e adolescentes, e para a gente também, enquanto adultos, que a internet é uma extensão da vida como ela é. E que ela, em todas as suas dimensões, em todas as suas modalidades, faz parte da nossa vida, sendo um espaço público, um espaço de direitos e deveres, e que a gente deve desenvolver o pleno exercício da nossa cidadania. Então, falar sobre cidadania digital, hoje em dia, é um direito. Então, por isso que é importante a gente entender essa concepção de que, quando crianças e adolescentes, principalmente crianças muito pequenas, ganham um celular, elas estão ali acessando o mundo na palma da mão. E é por isso que a gente tem que começar a desenvolver essas noções de cidadania, para que elas possam interagir nesses espaços de uma forma mais ética, mais segura, mais crítica e mais responsável. E aí eu trago alguns dados para vocês da pesquisa TIC Kids Online, que apresenta indicadores anuais sobre como é que está sendo as experiências de crianças e adolescentes na rede. E, de 9 a 17 anos, foi identificado que 28% das crianças e adolescentes elas não sabem como ajustar as verificações de privacidade. E a gente teve um pouquinho dessa experiência aqui hoje, não foi, Joyce? A gente perguntava às crianças e adolescentes: você sabe utilizar as configurações de privacidade? Quase nenhum levantava a mão. E aí a gente perguntava: quantas horas você passa na internet? 2. Aí algumas levantavam. 3. Aí algumas levantavam. 4. Aí a gente começa a assustar. E 5. Vocês passam 5 horas? E aí teve criança que diz que passa de 7 a 8 horas na internet. E isso é uma preocupação que a gente deve, é um sinal vermelho, né? Um alerta vermelho de que a gente precisa entender o que é que tem sido a experiência dessa criança que fica 7 a 8 horas dentro de um espaço público, muitas vezes ali interagindo com pessoas que ela nem conhece. 42% informaram que não sabem verificar se uma informação é verdadeira. Então, a desinformação é uma questão, e a gente precisa combater essa desinformação e fazer com que a criança e adolescente pense 2 vezes antes de compartilhar algo que muitas vezes pode estar ali disseminando uma fake news sem nem ter a dimensão que, de fato, aquilo é uma informação falsa. 29% informaram que não sabem como denunciar conteúdo ofensivo. Obrigada, Joyce. E a violência online, ela faz parte da rotina digital. Eu trouxe ali uma informação, eu vou voltar só porque eu não falei, que a gente tem uma falsa ideia de crianças e adolescentes como nativas digitais. E já tem vários estudos que apontam que não é porque a criança teve um acesso precoce às telas que significa necessariamente que ela sabe utilizar aquele espaço de uma forma crítica e responsável. E muitos pais e educadores também, às vezes, têm essa concepção, que não sabem tanto quanto os filhos. Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar assim: ah, não, meu filho sabe usar a internet mais do que eu, meu filho sabe usar isso aqui mais do que
possível, não é porque a criança tem familiaridade com as tecnologias e a exposição a essas tecnologias que ela necessariamente sabe se proteger dos riscos que envolvem estar nesse espaço. E aí a gente traz uma outra situação, que são as violências online. Crianças de 9 a 17 anos também informaram, através da pesquisa TIC Kids, que 33% já passaram por situações ofensivas na internet. E hoje a gente perguntou para as crianças: vocês já tiveram acesso a algum conteúdo ofensivo ou inapropriado na internet? E a maioria delas levantava a mão também. 41% já viram alguém ser discriminado, principalmente por cor, raça, aparência física, homofobia, orientação sexual, pobreza e religião. Esses são dados também que eu acho que são importantes da gente discutir. A gente está falando sobre combater discurso de ódio, a gente está falando sobre empatia, sobre respeito, sobre combate ao cyberbullying, que agora foi tipificado como crime. Bullying e cyberbullying agora é crime, está previsto no Código Penal, por exemplo. A gente está dialogando sobre essas temáticas. E em relação às oportunidades, a gente falou aqui de muitos riscos, mas a gente também tem que ver a internet como um espaço de oportunidades. 20% tiveram contato com informações sobre saúde mental ou educação sexual. 65% se preocupam com privacidade, às vezes, quase sempre ou sempre. 30% usaram a internet para procurar ajuda diante de emoções ou acontecimentos ruins. Então, a gente sabe que a internet ela veio para ficar. Então, se a gente pensa numa perspectiva de proibição, a gente não desenvolve noções básicas de segurança, privacidade, empatia e habilidades e competências que são necessárias para a criança conseguir interagir nesse espaço de uma forma saudável, consciente e responsável. E aí eu trago uma reflexão para vocês, porque muitos pais, a gente vai em muitas escolas, e muitos pais falam assim: olha, Bianca, eu já sei como proteger meus filhos, porque eu tenho aquelas ferramentas de controle parental. E aí eu sempre trago uma reflexão que essas ferramentas elas são muito bacanas e muito necessárias, mas a gente precisa pensar numa perspectiva não só de controle parental, mas uma perspectiva de mediação. E a mediação é um guarda-chuva muito mais amplo, que envolve diálogo, ouvir as experiências de crianças e adolescentes, trocar informações com elas, estabelecer um vínculo de confiança para que ela se sinta confortável em compartilhar as experiências que elas têm online. E isso sim é mediação parental. O controle parental ele é importante e essas ferramentas são fundamentais. E eu, inclusive, vou apresentar algumas delas para vocês. Mas é importante a gente ter uma perspectiva que o diálogo e a orientação são as maiores ferramentas de proteção de crianças e adolescentes em qualquer espaço público. E aí eu trago para vocês essa matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo, através da pesquisa TIC Kids Online, que trouxe informações relacionadas que quase 30% das escolas brasileiras proibiram o uso do celular. Eu já vim, especificamente aqui em São Paulo, e a pesquisa traz esse dado também, que o Sudeste está sendo a região que mais proíbe o uso de celular nas escolas. Eu já vim em algumas escolas particulares daqui, e várias delas proíbem o uso. Mas a gente traz uma reflexão que eu acho que é importante, que se a gente pensa numa perspectiva de proibir esse uso na escola, a gente não está dando a oportunidade de crianças e adolescentes terem experiências que podem ser importantes para o desenvolvimento delas. Por exemplo, embora o uso excessivo de telas seja um problema, e a gente sabe que essa é uma temática que está muito em voga ultimamente, falar sobre o uso excessivo de telas, e principalmente com crianças pequenas, mas partindo de uma perspectiva de crianças um pouquinho mais velhas e adolescentes, se a gente proíbe esse uso, a gente não permite que elas criem conexões, que elas criem vínculo de confiança com os pais, que elas começam a usar escondido, porque essa é a realidade. Elas vão começar a usar escondido dos pais. Então, por isso que é importante também a gente pensar nessa perspectiva educativa, para, de alguma forma, a gente começar a iniciar esse diálogo e estabelecer esse vínculo de confiança, para que meu filho ou minha filha, quando chegue para mim, fale: mãe, aconteceu uma coisa que não foi tão legal e eu preciso da sua ajuda. Eu trabalho especificamente no canal de ajuda da SaferNet Brasil, e, ao longo desses 12 anos que eu estou lá, o que eu mais recebo no canal são crianças e adolescentes que falam: por favor, não conte para os meus pais. E aí eu trago essa reflexão em todas as palestras de pais que eu me apresento. Eu falo assim: qual é o vínculo de confiança que a gente está estabelecendo com os filhos, e que a primeira coisa que eles falam é: não conte para minha mãe e para o meu pai. Porque assim, o pai e a mãe deviam ser figuras de referência e apoio para, de alguma forma, a criança falar assim: olha, eu sei que meu pai e minha mãe vão me ajudar nessa situação aqui. Errei, fiz besteira, ou alguém fez alguma coisa comigo que não foi tão legal assim, e eu sei que eu posso contar com o apoio dos meus pais. E o que é que está acontecendo nesse meio termo
que as crianças e adolescentes buscam ajuda no canal. Que bom que é um canal seguro, que as crianças e adolescentes buscam. Por isso que eu falo, eu tenho muito orgulho do canal de ajuda, porque ele permite com que crianças e adolescentes se empoderem e busquem apoio sozinhas. Mas, partindo de uma perspectiva mais ampla da situação, é importante que elas não se sintam sozinhas. E isso faz diferença. Se elas estão se sentindo sozinhas, esse é um sinal de que algo não está bem. E aí eu trago essa reflexão que o objetivo da educação ela deve evoluir para preparar crianças e adolescentes para um mundo com informações e tecnologias, não apenas para o mercado de trabalho. Porque se a gente pensa numa perspectiva de, olha, não vou colocar o celular em sala de aula. Pô, beleza, a criança se concentra melhor, já existem vários estudos que apontam isso. Mas, por exemplo, em outros espaços da escola, será que proibir esse uso não permite com que a criança, muitas vezes, possa criar conexões, fazer coisas, produzir um conteúdo bacana? Então, assim, é importante a gente pensar numa perspectiva de que a internet ela veio para ficar. E isso vai ser importante para elas desenvolverem competências e habilidades para que elas possam acessar esse serviço de uma forma que seja tranquila, responsável, com consciência, com criticidade. E aí eu trago uma reflexão sobre o uso excessivo de telas e sobre as interações. A gente sabe que existem várias etapas do desenvolvimento. E aí, partindo de uma perspectiva mais piagetiana e com informações sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu vou trazer as informações e as recomendações que a SBP também oferece em relação a isso, é que, até os 3 anos, a criança está ali no desenvolvimento sensório-motor. Ela está ali conhecendo o mundo, partindo de uma perspectiva, né, de contato, do toque, da experiência. E, em relação ao desenvolvimento moral, existe uma perspectiva de anomia, que é a ausência de regras, autoridades, unicamente centrada e condicionada à presença dos adultos. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda, de 0 a 2 anos, 0 telas. 0 telas. A partir dos 2 anos, pode até ter um pouquinho, mas de 0 a 2, 0 telas. Na segunda infância, de 3 a 6 anos, já vem no desenvolvimento moral a heteronomia. As regras e leis são impostas unilateralmente pela autoridade de um adulto. Nesse caso específico, a SBP também recomenda que a criança de 3 a 6 anos ela fique 1 hora no máximo por dia exposta a telas, com a mediação e presença de um adulto. A terceira infância, de 6 a 12 anos, já também está na heteronomia, mas tem um desenvolvimento operatório concreto, uma organização do pensamento relacionada às experiências concretas, desenvolvimento da sociabilidade e envolvimento em atividades entre pares. Então, nessa fase, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda de 2 a 3 horas. Mas, assim, 2 a 3 horas, no máximo. Desculpe, 1 a 2 horas, no máximo. Agora que vem de 2 a 3 horas, que é no momento da adolescência. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, eles colocam de 11 a 18 anos. Dentro dessa perspectiva, já existe a autonomia. A criança, adolescente, no caso o adolescente, já tem um pouco mais de autonomia, já tem um desenvolvimento moral já estabelecido, e, em decorrência disso, ela pode ter e adquirir mais maturidade para navegar sozinha na internet. E aí, trago uma reflexão para vocês que, quando a gente pensa muito sobre a relação dos filhos com a tecnologia, é importante, primeiro, a gente começar a pensar na nossa relação com a tecnologia. Será que eu estou usando muito? Será que o meu uso está sendo produtivo, está sendo bacana, está sendo saudável? Ou está sendo um uso empobrecido, está sendo um uso que, de alguma forma, eu estou ali, às vezes, almoçando, trabalhando e almoçando, e não crio aquela conexão com os meus filhos? É importante a gente entender um pouco como é que está sendo a relação com o uso que a gente faz das tecnologias. E aí eu trago algumas dicas que eu acho que são bacanas de serem compartilhadas com vocês, que é, primeiramente, a gente ser um exemplo positivo. Se eu quero que meu filho tenha uma boa relação com a tecnologia, se eu quero que meu filho desenvolva empatia e respeito com o próximo, eu também preciso apresentar isso para eles. E planejar atividades familiares que não envolvam tecnologia. É isso, os filhos vão querer jogar o tempo todo. Se você deixar, ele vai jogar o dia inteiro.
mas é importante que a gente possa também permitir com que os filhos façam alguma coisa com a gente que seja offline. Eu perguntei a eles, e assim, as respostas são maravilhosas, eles são muito engraçados. E aí eles trouxeram várias respostas, mas eles trouxeram respostas interessantes no sentido de falar, olha, eu gosto de nadar, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de sair com meu pai e minha mãe, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de ler livros. Então, eles têm essa perspectiva do que eles gostam também. Então, assim, ouvir, o que é que você gosta? Você gosta de fazer isso? Vamos experimentar uma coisa nova? Eu acho que isso é uma estratégia bacana para a criança e adolescente entender que tem vida para além do online. Promover momentos de diálogo para discutir o uso da internet, estabelecer em conjunto com os filhos acordos. Acordo é uma estratégia de empoderar a criança e adolescente. Se a gente já vai com a figura de autoridade e fala assim, você não vai usar. A criança pode até não usar, mas se ela tiver a oportunidade, ela vai usar escondido. Teve uma menininha que veio conversar com a gente no final, e aí ela falou, olha, eu tenho um celular. Ela era do 5º ano, se eu não me engano. Ela fez assim, olha, eu tenho um celular, mas eu só tenho o WhatsApp porque meu pai e minha mãe moram em casas diferentes. E aí eu tenho que conversar com a minha mãe quando eu estou na casa do meu pai e conversar com meu pai quando eu estou na casa da minha mãe. Falei, olha, que bacana, que bom que você pode, né, interagir com sua mãe e seu pai. Mas é só com sua mãe e seu pai mesmo? Você tem compartilhado seu celular com alguém? Não, não, é só com minha mãe e com meu pai, uma fofa. E, assim, é isso, assim, estabelecer acordos para que as crianças e adolescentes sintam que elas estão sendo escutadas. Se vem uma figura de autoridade, principalmente com adolescentes que já estão nessa fase, né, de onipotência pubertária, nada acontece comigo, eu posso fazer o que eu quiser, você não vai mandar em mim, aí que a gente, de fato, afasta a possibilidade de diálogo com crianças e adolescentes. E uma coisa que também a gente sempre traz, internet não é babá eletrônica. A gente sabe que pais e mães são extremamente ocupados, sobrecarregados, têm muitas tarefas, muitas coisas para fazer. A gente sabe o desafio que é educar em meio a esse momento de digitalização. Mas é importante a gente entender que, se eu preciso que meu filho ou minha filha fique ali um tempinho no celular, para que eu possa fazer alguma coisa do trabalho ou em casa, é uma coisa. Mas se a criança ou adolescente fica ali, porque está quietinha no cantinho, e está ali acessando 7, 8 horas, como eu ouvi algumas experiências hoje, para, de alguma forma, ficar quietinho e não incomodar, é um sinal também de alerta para a gente refletir sobre isso. Então, assim, a internet ela pode ser um espaço e um momento onde a criança ou adolescente pode estar ali quietinha, fazendo alguma atividade, brincando, jogando, enfim. Mas é importante a gente entender ela como um momento de interação e de prazer, mas que não uma babá eletrônica. E aí, trago mais dicas que os mesmos cuidados que os pais têm com o que acontece fora da internet, deve ter com o que acontece nesses ambientes. A internet é um espaço público com milhões de pessoas, pessoas muito bacanas e pessoas não tão bacanas assim. Então, por isso que é importante que a criança e o adolescente, porque assim, gente, elas vão interagir. A gente ouviu hoje, as professoras estão aqui de prova. Você joga online, você joga Roblox, e aí é uma loucura, né? Joga Roblox, joga Fortnite, joga Minecraft, todos jogam. Você interage com alguém, você tem algum amigo online? Ah, eu tenho 70. 12 anos. 7º ano é 12 anos, 11, 12 anos. Ah, eu tenho 70 amigos. E você conhece todos esses amigos? Ah, alguns são da minha família, eu tenho primos, mas eu também tenho amigos do jogo. Vão interagir através dos jogos. A diferença é, essa criança ou adolescente sabe reportar nesse jogo um perfil, sabe bloquear quando a pessoa fizer um comentário inapropriado, ela sabe ter cuidado com as informações pessoais dela, ela sabe utilizar um apelido em vez de colocar um nome, ela sabe dizer que ela não pode compartilhar onde ela estuda, o WhatsApp dela. É isso que é importante a gente começar a entender, porque elas vão interagir online. A diferença é que, quando elas têm habilidades para esse uso, isso se torna mais seguro. É importante, primeiro, dar espaço e escutar o que as crianças falam. Às vezes, os adultos querem logo dizer o que é certo, ou emitem juízo sobre o acesso dos filhos, antes de ouvir as experiências online, e isso pode prejudicar a abertura para um diálogo. E também é importante avaliar se os filhos conhecem as ferramentas de segurança. É como eu falei, a gente perguntou isso aqui a eles hoje. Vocês já ouviram falar no TikTok que você pode denunciar, que você pode filtrar comentários? Muitas pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, se tem uma criança que pode estar, supostamente, passando por uma situação de cyberbullying, se alguém coloca sempre o mesmo comentário, é possível filtrar aquele comentário
e colocar, por exemplo, feia, não quero ler nos meus comentários aquilo ali. Você vai lá nos ajustes, nas configurações, você coloca lá que você bloqueia a palavra feia, e a pessoa pode falar feia 1 milhão de vezes. Mas aquela criança não vai ter acesso a isso. Então, as ferramentas, elas estão buscando, de alguma forma, proteger. Claro que ainda está longe de ser o ideal. A gente sabe que as plataformas precisam ser responsabilizadas, principalmente quando envolve crianças e adolescentes. Mas, assim, existem algumas estratégias de prevenção que podem ser utilizadas. E por isso que é importante não só a gente orientar nossos filhos, mas a gente conhecer essas plataformas. Eu tenho pesquisado um pouquinho, eu tenho avaliado. Se eu liberei meu filho para usar o TikTok, por exemplo, o TikTok tem uma ferramenta de pareamento familiar que eu vou apresentar para vocês aqui, que os pais podem acompanhar o que estão consumindo, com quem está interagindo, o que é que estão publicando, o que é que curtem, o que é que compartilham. Então, a gente precisa também acompanhar essas tecnologias, entender essas tecnologias e aprender com elas para que a gente possa orientar crianças e adolescentes também. E orientá-las sobre questões relacionadas a temas sensíveis, que eu sei que muitas vezes é difícil de conversar, mas falar sobre aliciamento, sobre cyberbullying, sobre outras violências, compartilhamento de imagens íntimas, principalmente com adolescentes que estão vivenciando várias experiências de sextorção, principalmente meninas, que são as maiores vítimas, porque esse é um crime que tem um recorte de gênero. Meninas e mulheres são as maiores vítimas de exposição e ameaça de compartilhamento de imagens íntimas. Então, falar sobre esses temas é fundamental para que crianças e adolescentes se sintam preparadas. Claro que a gente vai avaliar a maturidade da criança e do adolescente, principalmente com adolescentes, nesse caso, sobre essa temática. E conscientizar os filhos sobre a importância de serem respeitosos e responsáveis em suas interações online, evitando o cyberbullying, o discurso de ódio e outras formas de comportamento que possam ser prejudiciais. Uma coisa que a gente tem, esse aqui é um projeto da SaferNet que chama Safer Lab, que é um laboratório de contranarrativas contra o discurso de ódio e a desinformação. É um projeto muito bacana e a gente desenvolveu esse modelo dos 5 R's, que é a gente começar a conversar com as pessoas sobre quais são as estratégias para combater violências. A primeira delas é reportar, denunciar o conteúdo que pode estar ali sendo ofensivo contra uma pessoa ou contra determinados grupos sociais. Reduzir, a gente desmonetizar esse tipo de conteúdo, porque quanto mais a gente compartilha, o ódio dá engajamento. Então, a gente precisa começar a orientar crianças e adolescentes a não engajar nesse tipo de conteúdo. Remover, tirar de circulação conteúdos que violam políticas da plataforma. Recompensar, incentivar vozes que promovem diversidade, que são alvo de discurso de ódio. Eu estou acompanhando quem meu filho segue, eu estou acompanhando quem são as pessoas e os criadores de conteúdo que eles gostam. A gente começa a palestra colocando o Casemiro. Não sei se todo mundo conhece aqui, algumas professoras não conheciam, mas assim, o Casemiro é uma sensação. Crianças e adolescentes amam. E a gente coloca aqui, as crianças ficam enlouquecidas. E, assim, claro, vão ter figuras que são muito bacanas, mas a gente não sabe se também, às vezes, você pode estar acompanhando algum streamer, algum youtuber, que pode ter um comentário que pode ser inapropriado, que pode promover discurso de ódio. Então, por isso que é importante a gente também acompanhar esses influenciadores que os nossos filhos seguem. Responsabilizar, aplicar a lei e punir autores que promovem esse tipo de discurso. Por exemplo, racismo é um crime inafiançável. A gente falou, e inclusive um deles levantou a mão e fez um relato dizendo que era muito injusto alguém ser responsabilizado por uma coisa que às vezes cometeu há 10 anos atrás. Eu falei, olha, eu concordo com você que as pessoas mudam. E às vezes a gente pode ter um comportamento e falar uma coisa inapropriada 10 anos atrás, mas, de alguma forma, aquilo impactou pessoas. E também é injusto com elas. E a gente ter essa reflexão também é importante, que é desenvolver essa noção de empatia e de respeito com as pessoas. E orientar sobre a falsa sensação de anonimato, porque a gente perguntou, e muitas das perguntas, não foi, Joyce, foram relacionadas à guia de navegação anônima. Vocês sabem sobre essa guia? Meus pais, ou as pessoas podem ver ou rastrear, porque a gente estava falando de rastro também, as pessoas podem rastrear o que eu pesquiso na guia anônima. Aí a gente falou, olha, a guia anônima, ela só não deixa disponível ali na navegação o que você pesquisou. Mas é possível, sim, identificar que você pesquisou algo. Então, assim, por que as crianças e adolescentes estão usando a guia anônima? Não é? Entender as consequências de situações de violência também é um ponto de atenção para entender a internet como um espaço de direitos e deveres.
E ensinar crianças e adolescentes competências e habilidades digitais básicas, eu acho que eu já falei isso bastante hoje, como discernimento de informações, pensamento crítico, verificação de fontes, proteção de dados pessoais, além do cuidado para manter informações pessoais privadas e proteger a intimidade online. A gente sempre compartilha aqui as experiências e fala, olha, pense 2 vezes antes de compartilhar. Se você compartilhar algo, será que se você compartilhar isso, você ficaria tranquilo de seu pai e sua mãe ter acesso, de seus colegas da escola terem acesso, de seus professores terem acesso? E aí traz essa reflexão, né? Poxa, será que não é melhor eu pensar antes de compartilhar algo que pode me colocar em risco ou colocar em risco outras pessoas? E aí vem a parte que é importante. Para além dessa mediação, orientação, cuidado, existem sim ferramentas que podem auxiliar os pais e responsáveis para poder proteger crianças e adolescentes. Tem uma questão que também é muito polêmica, e eu sei que essa pergunta vai vir, e eu já vou dar o spoiler da resposta. Qual a idade certa para o meu filho estar acessando a internet? E aí tem uma questão que a maioria das plataformas, elas exigem que a idade permitida seja a partir dos 13 anos, porque é o que a gente colocou, o desenvolvimento moral, o adolescente já tem mais autonomia, já sabe se proteger de algumas situações, desenvolveu já algumas noções básicas de segurança e privacidade, mas tem alguns pais que permitem, sim, que os filhos possam ter o WhatsApp. E aí eu trago para eles essa reflexão, olha, se seu pai e sua mãe confiou em você, é importante que você possa, né, seguir com essa confiança e não fazer nada de errado, e saber se proteger, e ter cuidado com seus dados pessoais, e ter cuidado com o seu número, não compartilhar suas informações, e a gente traz essa reflexão. Então, a maturidade da criança é um marcador importante. Para além da idade, se meu filho tem menos de 13 anos, mas eu sei que eu tenho um diálogo aberto com ele, que eu posso estar ali acompanhando esse uso, que eu tenho uma perspectiva de que eu sei que ele pode se proteger, que eu tenho esse vínculo de confiança, que eu sei que se acontecer alguma coisa desconfortável, ele vai conversar comigo, tem pais e mães que permitem e que isso é possível. A questão é, para além da idade cronológica, eu preciso avaliar a maturidade e o acompanhamento que eu vou fazer com essa criança e adolescente, principalmente crianças nesse caso, né? E aí tem algumas alternativas. A SaferNet Brasil fez um guia para pais em parceria com o Instagram. Eu vou passar para vocês também, e vocês podem compartilhar com os pais o link, mas é bem disponível, é guia para pais Instagram. E aí a SaferNet desenvolveu como uma estratégia de também falar com os pais de como orientar os filhos em relação a essa experiência na rede. E em breve também a gente tem um documento que a gente fez junto com o TikTok. Nós somos parceiros confiáveis da Meta, do Google, do TikTok, e de alguma forma a gente tem produzido alguns conteúdos com eles também para falar sobre como usar esses serviços de uma forma mais responsável. Então, assim, os pais têm como ver quem os filhos seguem, sabe, e saber quem eles seguem e quem seguem eles, ajudar a desenvolver habilidades de gerenciamento de tempo, receber uma notificação quando o seu filho adolescente precisar de suporte. Isso é muito interessante, porque uma criança ou adolescente pode estar passando ali por uma situação delicada e o próprio Instagram avisa, olha, denunciou bullying ou assédio e quer que você saiba. O Google Family Link, eu sei que a maioria dos pais já conhecem essa plataforma, e ela é bem interessante, e também tem várias informações que são super bacanas para proteger a experiência dos filhos ao acessar o Google. O TikTok tem essa ferramenta de pareamento familiar, que é possível definir um limite de tempo para o filho adolescente assistir os vídeos, limite de quem pode enviar mensagem, gerenciar as configurações de privacidade e segurança do filho adolescente. Você vê que eles estão colocando adolescente a cada frase para reforçar que ali não é um espaço para crianças. Escolher se o filho adolescente pode ter uma conta privada ou pública. E ali tem o tempo de tela diário, modo restrito para restringir a exposição de conteúdos que podem ser inapropriados e que estão disponíveis na plataforma. Em relação ao buscador, porque hoje em dia as crianças e adolescentes não pesquisam mais no Google, pesquisam no TikTok. E aí tem essa ferramenta também para decidir se seu filho pode pesquisar vídeos, hashtags, lives, etc. Capacidade de descoberta, decida se seu filho vai ter a conta privada ou pública. Sugerir a conta dos outros, você pode também gerenciar isso. Mensagens diretas, você pode restringir para que pessoas que ele não conhece não tenham acesso. Vídeos curtidos, você pode ver os vídeos que seu filho está curtindo. Pô, peraí, ele curtiu isso aqui, esse vídeo está meio inapropriado, vamos conversar sobre isso? Comentários, decida quem pode comentar nos vídeos do seu filho.
Então, tem essa ferramenta no TikTok, que também é necessária para a gente saber proteger adolescentes nesses espaços. E a importância de criar um grupo familiar. O sistema iOS do iPhone e iPad também tem lá nos ajustes, você toca em seu nome e toca em compartilhamento familiar e configurar a família. E aí os pais podem acompanhar as experiências dos filhos através disso. E tem também a opção de você configurar o iPhone e o iPad para uma criança. E aí você coloca lá todas as informações dos ajustes para que também a experiência daquela criança fique mais protegida ao acessar o iPhone ou o iPad. E aí eu tenho uma questão em relação a isso, que é, essas ferramentas, elas são incríveis, mas elas não são 100% seguras. Nenhuma ferramenta vai ser 100% segura. E por isso que eu reforço aqui com vocês a importância desse diálogo ser constante. Não é, eu ensinei uma vez aqui, já vi que ele aprendeu e agora ele sabe fazer sozinho. É importante que isso seja um movimento contínuo, que a gente possa estar sempre falando sobre isso e conversando. Poxa, e aí, como é que está sendo a sua experiência? Você lembra mesmo? Me diga aí como é que denuncia alguma coisa. Me diga aí como bloqueia. Me diga aí como é que você está interagindo no Roblox. Certo? No Android também existem ferramentas de bem-estar e controle parental, onde é possível ter acesso ao tempo de tela, os temporizadores de aplicativos, quanto tempo a criança ou adolescente vai estar ali acessando essas plataformas, o modo de foco, tempo de trabalho, tempo de estudo, tempo para mim. A gente ter o momento da hora de dormir, tem ali o modo hora de dormir, que também é uma estratégia muito importante. A gente falar do sono é fundamental, porque crianças e adolescentes estão cada vez dormindo menos. Estão passando muito tempo. Às vezes, eu só consigo dormir ouvindo um vídeo no YouTube, assistindo um vídeo no YouTube, ouvindo um podcast adolescente. Olha, é muito importante. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 2 horas antes de dormir, 0 telas. Não só para crianças e adolescentes, para adultos também. 0 telas. Porque isso é importante para fazer a higiene do sono. As crianças vêm para a escola exaustas. E aí tem a dificuldade de concentração, de atenção, ficam mais irritadas, ficam mais nervosas, ficam se sentindo, às vezes, exaustas, cansadas, e aí não conseguem aprender, não conseguem interagir, não conseguem brincar, não conseguem fazer uma atividade física. Também tem como habilitar as restrições da conta, e aí eu trago o Roblox, porque crianças pequenas usam o Roblox. É um fato, veio para ficar. E é muito importante que os pais saibam também, tem ali o Bit.ly, controle, Roblox, vocês podem acessar, que também é possível vocês terem acesso, para vocês também fazerem esse controle parental através dessa plataforma. E ensinar crianças e adolescentes também, ao jogar, como denunciar e bloquear perfis. Aqui, como configuro as experiências positivas, eu posso passar tudo isso para que vocês compartilhem com a família também. E aí, trazendo tudo isso que eu disse agora em um único slide, quais são os pilares para uma apropriação saudável? Avaliar a maturidade das crianças para além da idade cronológica, desenvolver noções básicas de segurança e privacidade, estimular o controle do tempo, fazer acordo com os filhos, e esse acordo precisa ser cumprido, para que eles também desenvolvam esse senso de responsabilidade com o tempo deles. Filtrar a qualidade dos conteúdos, então saber utilizar essas plataformas para que os filhos tenham uma experiência mais positiva e segura. Selecionar as interações durante o uso das redes sociais. Eu estou ali acompanhando, quem é essa pessoa nova que meu filho adicionou? Essa pessoa ela conhece de onde? É importante a gente ter esse cuidado. Eu agradeço muito a atenção e disponibilidade de vocês. Foi um prazer conhecer os filhos de vocês. Eu estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pela oportunidade.